E aí galera, beleza? Xandão na área para mais um vídeo e hoje eu vou falar da franquia Cavaleiros do Zodíaco, mas sem mimimi e sem fanboy, tá? Vou fazer uma análise para vocês aí sobre o que eu acho da franquia Cavaleiros do Zodíaco. Falou? Vai! Bom, pessoal, é sabido de todos aí que saiu um live, nossa, já comecei, né? Saiu o live action, ou seja, o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Até o presente momento desse vídeo, o filme já estreou, mas eu vou dizer aqui para vocês por que eu não fui assistir no cinema e por que eu não vou no cinema pagar para assistir isso, tá bom? Primeiro eu quero falar um pouco da franquia Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya. Saint Seiya seria o Santo Seiya, né? O nome Seiya é um kanji, né? Uma junção de um kanji que significa flecha estelar, ou flecha de meteoros, alguma coisa desse tipo assim, que tem a ver com o personagem, né? Por isso o meteoro, por isso ele é o cavaleiro que vai herdar a armadura de Sagitário, a flecha, né? Que atira a flecha. Mas enfim. Como que apareceu o Cavaleiro do Zodíaco pra mim? Eu era garoto, era moleque, e na Manchete, na extinta rede Manchete, tava assistindo televisão, de férias da escola, fui zapeando os canal que na época você tinha que ir lá apertar o botãozinho, entrei na Manchete e vi. A primeira cena que eu vi foi a luta do Cássio contra o Seiya. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. No anime original, né, no desenho, né? Depois que a gente ouviu falar esse nome anime, você via uma porrada assim, estancando, e depois ele decepou a orelha do cara, velho. Isso em rede nacional, cara, de manhã. Eu falei, não, é possível, cara. Eu me apaixonei à primeira vista. Então, vamos lá na explicação. Franquia Cavaleiros do Zodíaco. Começou com um mangá. Mangá, para quem não sabe, é um gibi japonês. A história começa lá com um tal de Masami Kurumada, né, que é o cara que criou a história. Ele criou os Cavaleiros do Zodíaco meio de sopetão ali, porque ele já tinha criado algumas outras histórias. Inclusive ele tem um mangá, não sei se virou anime, mas ele tem um mangá de boxe também, que eu ainda não vi. Mas qual é a técnica dele? Ele, por ser um cara muito preguiçoso, ele usa uma técnica assim, ele faz um desenho, por exemplo, ele faz o Seiya, e o Seiya, para ele, é um ator. Então ele usa esse mesmo molde desse desenho em várias outras obras com nomes diferentes. Então é como se ele contratasse um grupo de atores, né, naquele molde, e em cada série que essa pessoa vai, em cada desenho diferente que essa pessoa vai, ela vai ser um outro personagem. Então se você pegar, por exemplo, o seriado de boxe lá dele, você vai ver que tem o Shiryu, que tem o Ikki, você vai falar, mas ué, é o mesmo desenho, porque são os mesmos atores, né? Ou seja, é uma preguiça desgraçada do cara, mas tudo bem. É uma técnica. E quando ele criou esse desenho Cavaleiros do Zodíaco, ele botou o nome de Saint Seiya, ou seja, o Santo Seiya. Então, na verdade, o nome seria os Santos da deusa Atena, como se existisse a deusa Atena e as entidades, vamos dizer assim, e os santos dela, que a protegessem, tá? Então, e essa deusa, essa mitologia, faz com que Atena trave batalhas astrais contra Poseidon, que é o dos mares, o deus dos mares, na mitologia grega, Hades, o deus do inferno, e por fim, Zeus, que é uma saga que até hoje não saiu, mas que tá para sair.
O cara fez uma pesquisa, colocou muitas coisas interessantes, como ele colocou o zodíaco. Ele tem o zodíaco grego, tem o zodíaco oriental lá, porque o signo de dragão é oriental, o Pégasus, enfim. Ele fez um estudo, cara, uma obra fantástica. Ele foi criando cada personagem, né? Colocando os níveis de armadura, ou seja, os níveis de poder. Então ele dividiu em bronze, prata e ouro, que eu achei muito interessante isso. Mas, então ele fez isso. A obra ficou muito boa, só que mangá, ele não dá tanto retorno assim pro cara. Então a Toei Animation, que é uma empresa que faz desenhos lá, falou, vamos transformar esse mangá num desenho. E ele aceitou. Só que daí, os caras pegaram os técnicos lá deles, fizeram um estudo de imagem, de profundidade, modificaram algumas coisas na história que ficou bom, outras ficaram ruim. Mas deram uma lapidada na coisa. Deram uma lapidada na história e acabou que aquilo ficou bom e vendável para que se fizesse bonecos, brinquedos e rentabilidade. Então, é isso, tá? Bom, o que eu acho da franquia? A franquia dos Cavaleiros Zodíacos é muito boa, porém, tem muitos defeitos. Agora, vou fazer uma análise aqui para vocês de quem gosta, de quem é fã, mas eu não vou ser o fanboy. Por exemplo, o anime tem umas coisas no mangá que deveriam ser colocadas no anime. Quem assistiu o anime sabe que o anime tem muitas falhas, muito buraco. E muitos fillers, né? Fillers é um episódio que não tem nada a ver, que não é canônico, que tem que ser feito para cobrir buraco, né? Então, tem alguns episódios ali, por exemplo, que os Cavaleiros de Aço, né? Não tem a ver. Uma porção de coisa ali que não tem a ver, então deixou a história meio confusa. Né? Eles falam uma coisa, depois é outra. Por exemplo, eles falam assim, que se um Cavaleiro de Ouro lutasse contra um Cavaleiro de Ouro, a guerra duraria 1000 anos. Mas aí eles lutam lá rapidinho, acaba, um Cavaleiro de Bronze vence, então não fala isso se não vai ser isso, né? Quando eles fizeram essa adaptação para o mangá, depois se vocês quiserem eu faço um vídeo aqui mais profundo. Do mangá para o anime, para o desenho, eles resolveram mexer no roteiro. E o Kurumada, que ele assim, é um cara que ele meio que arrasta, ele não anda, sabe? Ele foi concordando, vai. E aí os traços do desenho foi mudando. Então entrou um cara, que eu não vou me lembrar o nome, mas acho que é Shingo Arada, alguma coisa desse tipo, que ele que criou os traços que a gente conhece hoje. Porque os traços do Kurumada é pobre, cara. É feio de ver. É assim, de qualquer jeito. Mas ele mudou a cor, a tonalidade de cabelo dos caras, porque o Kurumada fez quase todo mundo de cabelo loiro e cabelo preto, porque o mangá é preto e branco, né? Aí ele colocou alguns de cabelo verde, lógico que não tem gente assim, né? Mas para dar um trâmite ali. E ele modificou as coisas, ele colocou, que nem, por exemplo, é um grupo lá. Então é o Seiya, o Shiryu, o Yoga, o Shun e o Ikki, são 5. Se você já assistiu lá o Power Ranger, vamos dizer assim, ou o Jiraiya não, o Changeman, você vai ver que tem o vermelho, o verde, o azul, tal. Então ele quis fazer isso na roupagem. Então o Seiya, no mangá, no gibi, ele é branco. A armadura dele é toda branca. Só que isso não iria dar certo. Então ele colocou vermelho no Seiya. Entendeu? O Shiryu, que já é o outro protagonista, vamos dizer assim, né? O verde. Entendeu? O outro lá que é o Shun, que tem que ter, ele quer aparecer com uma aparência mais andrógena,
rosa, né? O Ikki, que é o cara mais nervosão, mais o vermelho puxando um pouquinho pro laranjado, né? Mais aí ele colocou a armadura dele mais azulada, mais escura, porque a armadura de Fênix original ela é laranja e não escuro, azul escuro daquele jeito, mas tem que dar um tom no personagem de um personagem bravo, né? Enfim. E assim vai, tá, gente? Estão entendendo? Então, isso é uma jogada da Toei Animation, que já tinha experiência com essas coisas. Bom, agora a análise realmente da franquia. Na minha opinião, o melhor conteúdo que tem são as 12 casas. O início ali, né? Então você vê diferenças ali do mangá para o anime, que nem, por exemplo, no mangá, no gibi, você tem uma história assim, que o Mitsumasa Kido, que é o velho, ele é pai de todos os cavaleiros. Então o velho fez 100 filhos por aí. Ah, não dá, né? Entendeu? Aí já quando vem pro anime, eles falam que não, que ele adotou as crianças órfãs. Já tem mais lógica, né? E que os únicos irmãos de sangue ali é o Ikki e o Shun. Já teve uma lógica melhor, porque todo mundo aí ali ia ser irmão, não ia ter aquela junção entre o Ikki e o Shun, né? Porque então a mãe do Ikki foi especial para ele, porque as outras ele teve um filho só com a mãe do Ikki e do Shun que ele teve 2. Então não tem lógica, tá? Então isso foi uma adaptação legal. Agora outra coisa, quando explica sobre o Saga, né? Que primeiro eles chamam, no anime, chamam eles de Arlis, que não tem nada a ver o nome. No mangá explica que é o seguinte, o mestre do santuário é o Xion. O Xion vem aparecer só agora, depois de não sei quantos anos aí, na outra saga aí, que ninguém sabia quem era o Xion. Aí depois o cara sabe, porque não explica, quem só assistiu o anime, não leu o mangá, não sabia quem era o Xion. Então o Xion, ele é remanescente da Guerra Galáctica anterior que existia, onde o Doku, o mestre do Shiryu, o mestre ancião, também participou e só sobreviveu os 2. Poderia ter explicado isso, né? Não falaram nada. Você que se vira, você que é fã que se vira, vai procurar. Aí, o que acontece? Qual é a história do Saga? Se vocês quiserem, que é o Cavaleiro de Gêmeos, eu venho aqui e eu conto pra vocês. Mas, resumidamente, o Saga, ele tem uma grande importância no anime, porque ele é o único cavaleiro, acho que com ele e o Shaka, que já nasce Cavaleiro de Ouro. O Saga, ele vem por um meteoro que entrega a ele, e o irmão, e junto um outro bebê. Esse outro bebê que vai dar aquela contraface negativa do Saga, que não é explicado em nenhum momento no anime. Então você fica perdido, você fala, ué, quem que é esse cara? E o mestre Xion, sabendo disso, ele cria o Saga e o Canon, mas forma o Saga como Cavaleiro de Ouro, sabendo que a qualquer momento essa outra parte poderia vir à tona. E é justamente nesse momento, depois eu conto melhor a história, que essa outra parte assassina o Xion lá naquele monte lá que a Marin sobe, quem assistiu o anime sabe. Eu tô falando assim porque isso aqui é pra quem assistiu o anime, tá, gente? Se você nunca viu falar de Cavaleiro do Zodíaco, você não tá entendendo nada. Mas enfim, isso eu acho que seria legal colocar no anime, cara. Mas não colocaram. Colocaram lá uma mistura, uma salada. Por exemplo, o Yoga. O Yoga, ele foi um assassino enviado pelo santuário. Quando ele chega na Guerra Galáctica, ele vê que os companheiros dele são de verdade, que guerreiam de verdade, e ele passa pro grupo. Seria legal também colocar isso. No anime, não. Eles não colocam. Só colocam o Yoga lá, na Guerra Galáctica. Por quê? Então, essa primeira parte, essas coisas aí, depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo das diferenças do anime para o mangá e o que poderia ser encaixado, tá?